Você já teve medo de errar olhando para o céu e pensando: Deus me manda um sinal, e de repente qualquer coisa vira resposta? Uma placa na rua, um número repetido, uma coincidência qualquer? Talvez você tenha parado no semáforo e lido aquela mensagem no outdoor como se fosse um recado pessoal. Talvez um número que aparece na hora difícil tenha virado pauta de oração e depois motivo de frustração quando as coisas não saíram como você esperava. Não é raro. O coração quer uma confirmação palpável, algo que mande embora a dúvida e dê coragem para atravessar a próxima porta. Viver assim é angustiante. Cada decisão se torna um tribunal interno. Se ele me mandar mensagem, é Deus. Se chover, é Deus falando comigo. Se der certo, é Deus, se der errado, não é. E quando o resultado foge do roteiro, vem a culpa, a decepção. Como se Deus tivesse jogado um bilhete rasgado ao vento e sumido. Você se pega recontando sinais, colecionando coincidências, tentando montar um quebra-cabeça com pedaços que, na verdade, eram só pedaços da sua própria vontade. E o que era para ser encontro com o Pai vira caça às pistas, uma ansiedade sofrida que rouba a paz. Será que Deus realmente falou? Ou foi só o meu coração querendo muito que fosse? Como não cair na armadilha de transformar qualquer detalhe em sinal e depois culpar Deus por decisões que, na verdade, foram minhas? Perguntas como essas passam pela cabeça de gente sincera que só quer acertar. E a verdade pastoral e amorosa que precisamos ouvir é dura e libertadora. Deus não deseja filhos supersticiosos, presos a marcas e amuletos. Ele quer filhos maduros, que caminhem guiados pela palavra, pelo Espírito e por sinais que tenham propósito, frutos e coerência. Imagine um mundo cheio de luzes piscando, notificações que exigem resposta imediata, placas luminosas em avenidas, coincidências que piscam como se fossem faróis. No meio desse barulho constante, muitos tentam ouvir Deus com os filtros errados. Mas Deus não compete com o estardalhaço das telas. Ele não precisa buzinar para ser notado. Ele é o pastor que caminha no silêncio, o que deixa rastros de presença, não para confundir, mas para quem aprendeu a discernir. Discernir não é só enxergar, é saber interpretar. Entender quando um tremor no peito é convite e quando é só a própria emoção querendo se autoafirmar. Nem tudo é sinal de Deus, mas existem coisas que biblicamente e espiritualmente carregam um peso diferente. Marcos, direções, alertas, confirmações que valem a pena ser levados a sério. Há sinais que aparecem como uma história se repetindo. Há outros que aparecem como paz no meio da dor. Há sinais que se alinham com a palavra e se confirmam no tempo. E aprender a distinguir exige maturidade, não um manual de fórmulas mágicas. Neste vídeo, você não vai aprender a caçar sinais em todo lugar. Você vai aprender a reconhecer o que de fato costuma ser sinal de Deus e como evitar enganos que já feriram muita gente. Não se trata de transformar a fé em um jogo de adivinhação, nem de dar cada coincidência o poder de decidir seu futuro. Trata-se de recuperar a liberdade de obedecer ao que Deus já falou na Escritura, a coragem de pedir conselho, a humildade de buscar frutos que confirmem e a paciência de esperar que o tempo alinhe as coisas. Antes de continuar, quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase "Quero discernir melhor" e a cidade de onde você está assistindo. É um gesto simples, mas simbólico. Você está dizendo na frente de outros irmãos que não quer viver à base de superstição, que deseja aprender a ouvir a voz de Deus com clareza e responsabilidade. É um pequeno ato de coragem e de comunidade. Você não está sozinho. Muitos cristãos sinceros já se machucaram confundindo vontade própria com sinal. Aqui não há espaço para julgamentos, apenas um ambiente de honestidade, onde confessamos as vezes em que nos enganamos e juntos aprendemos a ouvir melhor. Ao compartilhar sua cidade e essa frase, você ajuda a formar uma rede de pessoas que querem crescer em discernimento e em intimidade com Deus. Depois de escrever, respira fundo, porque talvez você perceba que algumas coisas que você vinha chamando de sinal eram só barulho, e outras que você ignorou eram Deus sussurrando: "É por aqui". Respire, abra seu coração sem pressa. O objetivo não é acertar sempre, mas caminhar com mais coerência,
com menos medo e mais presença do Espírito. Lembra quando Jesus olhou para aquela geração que só queria espetáculos e disse algo duro, mas amoroso? Ele os acusou de saber interpretar os sinais do céu. Quando o vento mudava, as nuvens vinham, e ainda assim não reconhecerem o que Deus estava fazendo no meio deles. Ele chegou a chamar de geração má, a que exige sinais o tempo todo. Essa crítica não é para envergonhar, mas para nos acordar. Há uma linha tênue entre procurar confirmação saudável e viver de uma caça eterna por sinais externos que nada dizem sobre maturidade espiritual. Há um perigo real em transformar a nossa fé numa busca por sinais para cada escolha. Pedir um sinal mágico vira atalho para evitar responsabilidade. É mais fácil dizer, se acontecer tal coincidência, aceito, do que encarar a palavra de Deus, orar com profundidade, buscar conselho e estar disposto a pagar o preço da obediência. Muitas vezes, quando pedimos um sinal para tudo, estamos, na verdade, pedindo permissão para continuar vivendo do nosso jeito, só esperando que algo lá fora valide o que já decidimos por dentro. Isso esconde medo, medo de errar, medo de perder, medo de sofrer. Esconde imaturidade. Não queremos aprender a ler o coração de Deus nas Escrituras e na comunidade. E pode ser desculpa para não obedecer coisas que Ele já deixou claras. Não pense, porém, que digo que Deus não fala de formas concretas. Ele fala. Deus se comunica também através de situações, de portas que se abrem, de palavras certas no momento exato, de sinais que apontam em uma direção. Mas é essencial entender a diferença. Deus não quer virar um oráculo para nossas vontades. Sinais são apontamentos, luzes que confirmam e lembram a rota que já está sendo traçada por meio da oração, da palavra e do fruto do Espírito. Um sinal verdadeiro não aparece para substituir o processo normal de discernimento. Ele vem para reforçar aquilo que já tem coerência com a Escritura, com o caráter de Cristo e com a paz que permanece. Pense numa bússola confiável. Ela não dá ordens a cada passo, mas mantém o rumo. Sinais de Deus são como marcos no caminho, faróis que aparecem quando estamos navegando e precisam de confirmação. Em contraste, a superstição é como acender velas e jogar moedas para ver se o vento sopra a nosso favor. Uma serve para orientar, a outra para nos enganar, porque a fé passa a depender de acontecimentos aleatórios ao invés de uma relação com o Senhor. Neste vídeo, vamos conversar sobre 7 coisas que, biblicamente e na vida prática, costumam ser fortes indicadores de que Deus está sinalizando algo. Não são receitas para você aplicar mecanicamente. São critérios que ajudam a diferenciar vocação de vontade própria, discernimento de ansiedade. Falaremos sobre sinais que vêm do interior transformado pela palavra, sinais que se veem nos frutos que a vida produz, sinais que falam através de inquietações santas e da paz que confirma, sinais que aparecem por convergência de mensagens e confirmações maduras, e, acima de tudo, o sinal que sempre aponta para o centro de tudo, Cristo. Para guiar essa conversa, alguns critérios gerais vão servir como mapa. Primeiro, um sinal de Deus nunca contraria as Escrituras. Se algo sinaliza em sua vida, mas vai contra aquilo que a Bíblia ensina, é preciso descartar. Segundo, sinais autênticos normalmente geram frutos do Espírito. Mais amor, mais paciência, mais humildade, não mais confusão, medo ou orgulho. Terceiro, sinais não surgem como validações repentinas de um capricho. Eles confirmam algo que Deus já vinha dizendo ao seu coração ou à sua comunidade. Quarto, sinais verdadeiros costumam ser reconhecidos com mais clareza com o tempo. Nem toda emoção do momento é prova. Às vezes precisamos esperar para ver se aquilo se confirma em caminhada. Por fim, mais importante do que aprender um método para captar sinais é cultivar uma amizade com Deus. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais rápido reconhece sua voz, seu humor, seu jeito de agir. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Quem anda perto, ora com regularidade, abre a Bíblia com sinceridade, busca conselhos piedosos e vive em humildade, tende a discernir com muito mais clareza. Discernimento nasce de convivência, não de mantras. Respire um pouco enquanto guarda isso.
A Bíblia nos coloca em alerta contra a cultura de sinais vazios, mas também nos garante um Deus que não é tímido em confirmar a sua vontade. A diferença está no caráter do sinal. Ele aponta para a obediência, produz fruto, confirma a palavra e permanece quando a pressa passa. O primeiro "isso é" que precisamos entender não tem a ver com coincidência externa, mas com algo muito mais profundo, o que a própria palavra de Deus produz em você. O primeiro e maior sinal de Deus não é um número repetido em uma placa, nem um arrepio passageiro. É uma vida sendo moldada à imagem de Cristo. Antes de sairmos procurando confirmações fora de nós, precisamos aprender a reconhecer o movimento de Deus dentro de nós. E esse movimento tem nome: palavra viva e fruto do Espírito. Quando a Escritura deixa de ser apenas um texto decorado e passa a ser uma direção prática, quando o fruto de Cristo aparece no nosso comportamento, ali está um aviso seguro de que Deus está trabalhando. Quando a palavra começa a abrir caminho dentro de você, ela não fica apenas como algo que você leu uma vez. Ela começa a iluminar decisões, a confrontar pecados com mansidão, a consolar no ponto exato da sua dor. Talvez você esteja numa semana em que não consegue perdoar alguém, e justamente ao ler um devocional, um versículo sobre perdão, te alcança com uma clareza que corta. Ou talvez o medo te paralise diante de um passo que precisa ser dado, e no meio da sua oração, um texto sobre confiar em Deus surge com uma autoridade que não é sua. Não é coincidência quando a palavra se encaixa tão precisamente no seu contexto. É Deus falando por aquilo que Ele já nos deu como bússola. Perceber a palavra como sinal é aprender a ouvir a Escritura como quem ouve um amigo sábio que sabe o que você vive. Não é mágica, é intimidade. É fruto de vida de oração, leitura e meditação. A palavra, quando é viva, corrige sem humilhar, orienta sem manipular e aquece sem criar dependência de sinais externos. É ela que nos mostra o caráter de Deus e nos dá parâmetros claros. Se aquilo que você está considerando contradiz o que está escrito, provavelmente não é sinal de Deus, por mais que seu coração peça outra coisa. Mas, se a Escritura começa a clarear seus passos, a questão deixa de ser: achei um sinal para ser, o Senhor está me ensinando pelo que já revelou. Ligado a isso, um outro indicador interno é o crescimento dos frutos do Espírito. Decisões, relacionamentos, igrejas, ministérios e até empregos que são realmente de Deus tendem a produzir mudança de dentro para fora. Mais amor onde havia egoísmo, mais paciência onde havia pressa, mais humildade onde havia orgulho, mais domínio próprio onde havia impulsividade. Quando você entra em um relacionamento e percebe que, ao invés de te tornar mais ansioso ou menor, ele te leva a depender mais de Deus e a amar com mais generosidade, aí há sinal. Quando um projeto não apenas traz reconhecimento, mas te ensina a servir, a perseverar e a exercer longanimidade, você está diante de algo que gera fruto. Esses frutos não surgem da noite para o dia. Às vezes acontecem lentamente, como um fruto que amadurece em silêncio no ramo. A pessoa que costumava explodir em discussões agora responde com calma. Quem vivia buscando autopromoção aprende a trabalhar sem alarde. Aquele que se orgulhava do próprio desempenho agora reconhece a graça. Essas mudanças são mais confiáveis do que qualquer arrepio momentâneo, porque obedecem a um padrão. Cristo, em primeiro lugar, transforma caráter. Se a sua decisão, ambiente ou escolha te torna mais parecido com Jesus, isso soma como prova de que Deus está orientando. Uma boa analogia é a de um jardineiro que observa seu canteiro. Sinais passageiros são como flores artificiais. Brilham por um instante e o vento as leva. A palavra viva e os frutos são como a terra fértil e as raízes profundas. Você não se encanta com uma pétala colorida qualquer. Você observa o crescimento constante, a saúde das raízes, o fruto que nasce no tempo certo. A maior confirmação de que algo é de Deus não é o arrepio do momento, é o fruto que fica, amor que não se esgota, paciência que não cede ao estresse, transformação que resiste à pressão. Importante, nem toda emoção forte é evidência da presença de Deus. Emoção
Pode ser criação do ego, do medo, da fantasia. Por isso é que devemos avaliar. A palavra sustentou isso? Há fruto? A paz que acompanha essa direção é consistente? Um sinal que te deixa apenas mais confortável consigo mesmo e não te desafia a crescer é suspeito. Deus muitas vezes chama à renúncia. Ele não promete conforto constante, mas promete conformar-nos à imagem de Cristo. Então pergunte, essa decisão me torna mais parecido com Jesus ou apenas me dá mais segurança, status ou prazer imediato? Outra prática prudente é testar o tempo. Quando a Escritura tem sido a lâmpada para seus pés por um tempo e os frutos começam a aparecer de forma gradual, isso confirma. Um conselho prático: faça um inventário espiritual honesto. Anote 3 áreas onde você sente que a palavra tem confrontado você recentemente. Anote sinais de fruto nessas áreas. Se você começar a ver padrões, mais paciência nas relações, menos gula pelo reconhecimento, maior disposição ao serviço, há motivo para crer que Deus está trabalhando ali. Não trata-se de buscar a aprovação de outros para cada passo, mas de cultivar um coração sensível ao Espírito. Um coração sensível não confunde intensidade emocional com direção divina. Ele deixa a palavra entrar, deixa o caráter ser formado e, com paciência, observa o fruto. E quando a vontade de Deus se revela, não é um espetáculo isolado. É uma vida que, pouco a pouco, passa a cheirar a Cristo. Se você quer um exercício prático agora, pense em uma decisão que você tem buscado confirmar. Pergunte-se, qual texto da Bíblia tem me tocado sobre isso? Que mudanças de caráter essa situação tem produzido em mim? A paz consistente quando eu oro sobre essa escolha? Se a resposta aponta para a palavra, para fruto e para paz, há grande chance de ser sinal de Deus. Se não, talvez seja hora de recuar, pedir mais clareza e, sobretudo, esperar que o Senhor continue formando em você o caráter que Ele ama. A maior confirmação que Deus nos dá não é um sinal espetacular que nos põe no centro do show. É uma vida transformada, que com o tempo revela que estamos no caminho dele. Depois de olhar para dentro, para a palavra que nos guia e para o fruto que nos transforma, estaremos mais preparados para reconhecer inquietações e paixões que realmente têm origem divina. Há sinais que não chegam como um raio ou um número repetido. Eles chegam como um peso no peito, que vai crescendo até que você não consegue mais fingir que está tudo bem. Essa inquietação, esse aperto no espírito diante de algo que antes parecia normal, é muitas vezes uma voz de Deus chamando você para sair de uma rota confortável, porém errada. Não é culpa, não é condenação, é convite e é santo. Pense na inquietação como um termômetro. Enquanto o ambiente ao redor indica tudo certo, seu coração registra um sobe e desce de temperatura. Antes você ria das piadas que agora soam vazias. Antes fechava os olhos para certos comportamentos e hoje sai de uma roda de conversa sentindo um nó na garganta. Isso pode se manifestar em várias áreas. Um emprego que paga bem, mas drena sua integridade. Uma amizade que te empurra para atitudes que não combinam mais com quem você quer ser em Cristo. Um hábito pequeno que aos poucos consome sua paz. O ponto crucial é que essa inquietação não é um desejo de fugir do custo de seguir a Deus, mas um incômodo diante do que claramente te afasta dele. Um exemplo simples. Imagine que você sempre participou de um grupo que faz piadas de mau gosto sobre outras pessoas. Por anos, aquilo foi normal. De repente, uma pregação sobre compaixão atravessa você. Ao sair, tudo parece pesado. Você começa a sentir vergonha, solidão talvez, porque romper com o grupo pode custar amizades. Essa sensação, o desalento quando pensa em voltar a frequentar o mesmo lugar, é a inquietação. É como se o Espírito dissesse, isso não é mais teu lar. A resposta bíblica a essa inquietação não é se apressar em buscar um sinal mágico para justificar a saída. É ouvir, orar, pedir graça para mudar e agir com coragem. Importante distinguir inquietação de ansiedade. A ansiedade é grito do ego, do medo, de uma imaginação desordenada que inventa catástrofes. A inquietação santa é serenamente persistente e geralmente vem acompanhada de convicções que, com oração e tempo, se clarificam.
A ansiedade se multiplica em dúvidas e paranoias. A inquietação gera um incômodo objetivo que, quando submetido à palavra e à oração, aponta para mudança e direção. Em outras palavras, ansiedade diz "e se?", inquietação diz "isso precisa ser tratado". O Espírito Santo não te deixa em tumulto infinito. Ele te incomoda para te mover para a liberdade. Ao mesmo tempo em que a inquietação te afasta do errado, Deus pode pôr paz quando você escolhe o caminho certo, e essa paz é um sinal. Não confunda a paz com a ausência de medo. Até obedecer pode vir com temores, renúncia, perda, julgamento. A paz de Deus é algo mais profundo. É a sensação de que, apesar do custo, há alívio na escolha alinhada com a verdade. É uma calma que acompanha a certeza de que você está andando em algo maior que seus medos. Por isso eu digo, nem todo arrepio é Deus, mas toda paz verdadeira tem o cheiro dele. Imagine duas portas. Em frente à primeira, seu coração treme de excitação e você quer entrar só porque a luz pisca. Depois de entrar, há ruído, orgulho e desgaste. Na segunda, você sente temor. Será que dou conta? Mas há uma serenidade interna que não some quando você ora. Essa segunda porta geralmente guarda a direção que honra a Deus. A paz que permanece não é mágica. Ela convive com dúvidas, mas não é corroída por elas. Como reconhecer essa paz? Primeiro, ela resiste ao tempo. Se depois de várias orações e dias de silêncio, você ainda sente essa calma, não foi só emoção momentânea. Segundo, ela alinha-se com a Bíblia. Paz que te convida a fazer algo contrário à palavra não é paz de Deus. Terceiro, ela produz fruto. Mesmo nos primeiros passos, você começa a perceber sinais de crescimento interior. Mais paciência, menos ansiedade, mais amor. Quarto, costuma vir acompanhada de confirmação através de conselhos sábios e circunstâncias abertas pelo próprio Senhor, sem pressões manipulativas. Voltando aos exemplos práticos, duas ofertas de trabalho. A primeira parece brilhante, salário maior, cargo de destaque. Mas ao orar, sua alma fica inquieta. Imagina comprometer horários de culto, mentiras nos relatórios, calor humano perdido. A segunda dá medo. Menos dinheiro, mais humildade, talvez menos prestígio. Mas quando você ora, surge uma calma estranha, "isso é certo", que permanece. Muitas vezes a paz não elimina o medo de perder algo, mas dá coragem para renunciar o que não serve ao reino. Algumas ferramentas práticas ajudam a testar se a inquietação e a paz são de Deus. Dê tempo, fale com irmãos maduros, compare com a Escritura. Veja se o sentimento persiste depois de orações intencionais e jejum, se necessário. Observe também os frutos após a decisão. Você se torna mais parecido com Cristo ou apenas mais confortável? A inquietação que leva à obediência costuma abrir espaço para conversas dolorosas, mas libertadoras, enquanto a paz verdadeira rende fruto visível com o passar do tempo. É preciso cuidado para não usar inquietação como desculpa para fugir de responsabilidades difíceis. Às vezes, a mudança exige perseverança no desconforto até que Deus traga clareza. E cuidado também para não confundir uma paz superficial, aquela que nos engana quando queremos justificar um conforto, com a paz que Deus dá. A regra sempre volta à palavra. Compare, confesse, peça conselhos. O espírito que incomoda também ensina. Em última análise, Deus muitas vezes trabalha com um par. Inquietação que corrige, paz que confirma. Um primeiro movimento tira você do engano. O segundo confirma o caminho de obediência. Aprender a ouvir essa dupla é aprender a caminhar com um Pai que não nos abandona no tumulto, nem nos entrega a decisões precipitadas. Agora, se a palavra viva, os frutos e a paz são sinais claros de Deus, precisamos falar do outro lado. Aquilo que parece sinal, mas quase sempre é só o coração enganando a gente. Há algo sutilmente perigoso em transformar Deus num oráculo particular das nossas preferências. Quando começamos a usar sinais como uma espécie de ajuda de câmara para validar decisões já tomadas no coração, deixamos de caminhar com fé e passamos a fazer teatro. Escolhemos um papel, estudamos o figurino e, no fim, interpretamos qualquer ruído como aplauso.
É isso que quero tratar aqui com carinho e clareza. Nem tudo o que reluz é sinal. Muitas vezes é só o reflexo do nosso próprio desejo. Pense numa pessoa que, após sofrer uma decepção amorosa, decide que só aceitará um novo relacionamento se coisas acontecerem do jeito que ela sonhou. A primeira mensagem às 3h da manhã vira promessa. A coincidência de encontrar alguém com o mesmo nome do ex é tomada como confirmação. Ou imagine alguém que, antes de aceitar um emprego, resolve fazer um teste. Se o ônibus atrasar 5 minutos, é sinal. Se o elevador quebrar, é alerta divino. Se chover no sábado, é irreversível. Esses são exemplos de barganhas com Deus, tentativas de forçar o céu a concordar com um coração que já escolheu. Apegar-se a objetos, cores, datas ou rituais como se fossem amuletos também é uma armadilha sutil. Vestir uma peça de roupa que dá sorte, levar um escapulário como garantia para uma entrevista, decidir que uma data específica é inviolável para casamentos ou decisões importantes. Tudo isso pode parecer inofensivo, até poético. Mas quando o objeto ganha autoridade para decidir a sua vida, você delega a Deus apenas o papel de figurante. Não mais senhor, mas selo de aprovação para o que você já queria fazer. Esse comportamento tem mais afinidade com superstição do que com a espiritualidade bíblica. A Escritura sempre nos chama a confiar em Deus, não em sinais, amuletos ou coincidências que nos poupam da responsabilidade de buscar sabedoria. Outro comportamento comum é interpretar toda a confirmação como vindoura de Deus e desprezar todo o confronto. Se uma pessoa sente no coração que deve empreender e a primeira notícia favorável é tomada como sinal de Deus, ela pode fechar os olhos a alertas legítimos, conselhos sábios, sinais de impropriedade do negócio, avisos práticos sobre sua vocação. A fé madura não escolhe apenas aquilo que agrada ao desejo. Ela se submete à correção. Quando nos sentimos confortáveis com confirmações fáceis e curiosamente ignoramos tudo o que nos contraria, é essencial parar e perguntar de onde vem essa preferência. A Bíblia, com sua sabedoria pastoral, nos adverte contra esse desvio. Colocar fé em práticas ou objetos, em vez de confiar no Senhor, é tema recorrente nas Escrituras. A confiança que salva é aquela que se firma no caráter de Deus, na palavra e no relacionamento vivo com Ele, não em superstições. Colocar-se na posição de teste, exigindo que Deus prove sua vontade por meio de pequenas coincidências, é uma idolatria do controle. É tentar barganhar com aquele que já nos deu a melhor direção, sua palavra e seu espírito. Por isso eu digo, com firmeza e amor, quando eu uso sinais para forçar Deus a concordar comigo, o sinal não é dele, é meu. Essa frase não é acusação vazia, é um espelho. Se você já justificou uma escolha dando destaque ao sinal e minimizando orações, conselhos ou a Escritura, pare um momento. Observe como a história foi construída. Você sonhou, buscou um indício que confortasse o sonho e deu a esse indício a autoridade de Deus. É raro que esse caminho produza fruto espiritual duradouro. Como sair dessa cilada? Algumas perguntas práticas ajudam a testar a origem de um sinal. Antes de aceitar um presságio como validação divina, pergunte-se: isso está de acordo com a Bíblia? Se a resposta é não, descarte rápido. Nem todo desejo encontra respaldo nas Escrituras. Em seguida, isso me aproxima de Cristo ou só do que eu quero? O teste central do cristão sempre volta para Cristo. Aquilo que me leva a amar, servir, humilhar-me e obedecer é mais provável de ser genuíno. Por fim, eu estaria disposto a obedecer, mesmo se o sinal me contrariar? Essa é a pergunta da fé. Se a sua obediência depende de um espetáculo pessoal, então talvez seu compromisso seja com o espetáculo, não com Deus. Além dessas perguntas, desenvolva práticas que neutralizem a tentação da manipulação. Dê tempo para as decisões. A ansiedade adora encurtar prazos e transformar qualquer emoção em confirmação. Peça conselho a pessoas maduras na fé. O corpo de Cristo frequentemente é o meio pelo qual Deus confirma ou corrige. Escreva o que você sente e espere alguns dias. A distância ajuda a clarear motivos. Teste o fruto. Aquilo que você quer
É algo que produzirá humildade, serviço e amor, ou vai inflar seu ego? Nem sempre o sinal que empolga o eu é aquele que reduz o ego. Também é saudável ter uma compreensão equilibrada dos sinais. Deus pode e fala por meios extraordinários, mas não é obrigado a se curvar às nossas manipulações. Quando os sinais aparecem de forma coerente, alinhados com a palavra, confirmados por conselhos e produzindo fruto, eles ganham credibilidade. Quando aparecem como justificativa pós-fato, com urgência emocional e sem abertura para a correção, desconfie. O diabo usa o brilho das coisas para desviar. Deus usa a clareza da consciência renovada e o fruto do Espírito para confirmar. Quero encerrar essa parte com ternura. Não se envergonhe por ter caído nessa armadilha. Muitos crentes sinceros já misturaram oração com superstição em algum momento. A questão é aprender a caminhar diferente a partir de hoje. Reconhecer que algo não era sinal de Deus é um passo de coragem espiritual. E depois de quebrar essa visão mágica dos sinais, vamos voltar para o lado saudável. De que maneira Deus costuma sim confirmar algo ao longo do tempo? Há sinais que não chegam como um clarão isolado, mas como vários faróis que, sem que você peça, começam a iluminar o mesmo caminho. Imagine estar em uma noite de neblina e ver uma única luz distante. Você pode duvidar. É real? É só reflexo? Mas quando aparecem várias luzes alinhadas, uma do farol, outra da lanterna de um barco, outra de um farol de costa, a rota fica clara. Na vida espiritual, é isso que chamamos de convergência. Mensagens, circunstâncias e pessoas diferentes apontando para a mesma direção. Quando isso acontece, não é sinal de que Deus está fazendo um espetáculo para te impressionar. É sinal de que Ele está sublinhando uma verdade que precisa ser ouvida. Algumas semanas, às vezes dias, começam a ter um mesmo tom. Você lê um trecho da Bíblia que chama sua atenção. Houve uma pregação que repete um tema que estava no seu coração. Uma música toca no momento certo. E até uma conversa casual com um amigo volta ao mesmo assunto. Não raramente sonhos ou impressões aparecem, sempre com o mesmo fio. Isso sozinho não é mágica, mas quando tudo converge sem que você force, é prudente prestar atenção. A convergência funciona como uma reafirmação suave. Deus usa meios diversos, a Escritura, a Igreja, eventos da vida, para escrever a mesma palavra no seu caminho. É como se Ele estivesse dizendo, com paciência, presta atenção, isso importa. Mas convergência sozinha precisa de filtros. Antes de tomar qualquer decisão, verifique se aquilo que converge está de acordo com a palavra e traz paz ao seu espírito. A coerência bíblica e a tranquilidade interior são termômetros que ajudam a discernir se a convergência é um chamado genuíno ou apenas um eco do seu desejo interior. Por exemplo, se todo mundo fala sobre prosperidade imediata e isso vai contra os princípios de generosidade e humildade que você encontra nas Escrituras, talvez o barulho seja humano, não divino. Do mesmo modo, se o tema convergente te deixa mais ansioso, manipulador ou orgulhoso, cuidado, não é um alinhamento do espírito. Outro sinal amigo segue na mesma linha, mas tem uma dimensão comunitária. Quando aquilo que você percebe em oração é confirmado por pessoas maduras e por circunstâncias que se alinham sem manipulação. Deus raramente trabalha de modo isolado. Ele é Pai que fala dentro da família, o corpo de Cristo. Por isso, se um pastor sábio, um conselheiro espiritual piedoso ou um amigo mais experiente confirma humildemente o que você já vinha percebendo, isso conta muito. Se as portas começam a abrir de forma natural, contatos surgem, oportunidades aparecem, situações se ajeitam sem que você escreva cada um dos passos. Isso também é sinal. Pense em uma porta que se abre mesmo antes de você bater. Se ela se escancara com tranquilidade e sem forçar, talvez seja um convite. Mas atenção, confirmação não é unanimidade automática. Um risco comum é buscar só concordância de quem sempre diz sim para tudo o que queremos ouvir. Confirmação bíblica e espiritual vem de liberdade e verdade, não de bajulação. Pessoas maduras não te pressionam a decidir.
Elas te ajudam a ver ângulos, apontam riscos, lembram das Escrituras e te convidam à obediência, mesmo que isso exija renúncia. E as circunstâncias confirmatórias não são fruto de manipulação. Portas que se abrem por sua força, por empreendedorismo de sinais, não contam. O padrão é o alinhamento que surge com humildade e naturalidade, não o encaixe forçado. Uma imagem útil é a de vários sinais de trânsito ao longo de uma estrada. Um só pode confundir, um sinal mal colocado. 2 podem ser contraditórios, mas quando todos, sinal de velocidade, seta, mapa e guia, apontam para o mesmo destino, fica claro, é por ali. Assim é com Deus. Ele usa o mapa, a palavra, o GPS do Espírito, a paz, o fruto, e os guias humanos, conselho maduro, para confirmar. Quando essas setas se alinham, com equilíbrio e sem pressa, vale a pena considerar que há uma direção divina. Ainda assim, não transforme convergência em superstição. Não conte só com sinais repetidos como carimbo de garantia. Há um elemento de responsabilidade. Deus confirma para que você obedeça com fé, não para que você negocie a sua maturidade. Práticas concretas ajudam a testar essas confirmações. Anote o que você vem percebendo. Textos que se repetem, pessoas que te aconselham de forma semelhante, portas que se abrem. Espere alguns dias antes de agir precipitadamente. Oração e silêncio costumam clarear a intenção de Deus. Leve o assunto para conselheiros espirituais que não tenham medo de dizer não sei ou não aconselho isso. Peça que eles orem e voltem com sinceridade. Observe as circunstâncias. Elas mudam conforme maturidade e tempo. Se algo começa a alinhar logicamente, recursos, tempo, contatos, sem que você force, isso conta como confirmação. E aqui uma palavra de ternura. Deus não se ofende quando você busca confirmação. Ele se agrada quando você quer ter certeza para obedecer melhor, não para negociar menos obediência. Buscar convergência e confirmação é um ato de humildade. É admitir que precisamos do corpo, da criação e do próprio Senhor para caminhar. Ainda assim, sempre coloque a Bíblia como juiz final e a paz como termômetro. Nem todo eco é uma voz do céu, nem toda repetição é Deus falando. Mas quando a palavra, a paz, a convergência de mensagens e a confirmação por pessoas maduras e por circunstâncias caminham juntas, você tem motivos para crer que Deus está sublinhando algo importante na sua vida. Ao perceber isso, permita-se ouvir com prontidão e sem medo. Nem tudo que cai aos seus pés precisa ser guardado, mas aquilo que se repete, alinhado e confirmando a vontade de Deus, merece resposta. E talvez o mais forte de todos os sinais de Deus não esteja nem só fora de você, nem apenas nas circunstâncias, mas em algo que marca toda a sua vida. O ponto central que quero deixar claro é simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. O maior sinal de Deus para nós já foi dado e continua ativo: Jesus Cristo. A vida, morte e ressurreição de Jesus não são apenas um evento histórico, são o eixo pelo qual todo sinal deve ser checado. Se aquilo que você chama de sinal não puxa a sua vida para mais perto de Cristo, se não alinha suas atitudes com a vontade revelada por Ele, então há algo errado na interpretação. Deus não quer seguidores de placas e coincidências. Ele quer discípulos que caminham rumo à cruz, rumo à semelhança com Jesus. Quando algo realmente vem de Deus, Ele tem uma direção clara: exaltar Cristo e moldar você à sua imagem. Pense numa bússola. Toda agulha que se move e não aponta para o norte é enganosa. Da mesma forma, toda mensagem, porta aberta ou impressão espiritual que não aponta para o caráter de Cristo não pode ser tomada como sinal divino. Isso vale para decisões grandes, um casamento, um ministério, uma mudança de cidade, e para sinais menores que nos seduzem a validar escolhas pelo conforto, pelo status ou pelo desejo pessoal. Um sinal legítimo, quando seguido, deixa você mais parecido com Jesus, não apenas mais confortável. Vamos a exemplos para não ficar no abstrato. Imagine 2 propostas de emprego. Uma é bem paga, prestigiosa e permite que você viva em conforto, mas exige que você trabalhe em ambiente de competição desleal e comprometa valores éticos. A outra exige renúncias, salário modesto
e um ambiente onde você é chamado a servir, a proteger os fracos e a cultivar integridade. Se o primeiro parece um sinal por causa de um número repetido, de um sonho ou de uma coincidência, pergunte-se: qual delas exalta Cristo? Qual produz fruto espiritual? O sinal verdadeiro tende a empurrar você para a segunda opção, mesmo que isso signifique perder facilidades. Porque seguir a Cristo, muitas vezes, é perder para ganhar. Perder do lado humano para ganhar do lado divino. Outra situação: relacionamentos. Existe uma diferença entre atração emocional e direção espiritual. Um namoro pode vir com sinais confortáveis, química, encaixe social, aprovação de quem pouco se importa com a sua caminhada cristã, e ainda assim não ser sinal de Deus. Pelo contrário, o que confirma a direção divina é quando o relacionamento estimula arrependimento, promove crescimento espiritual, ensina a amar sacrificialmente e leva você a ser mais parecido com Jesus. Se um sinal só valida sua zona de conforto, ele provavelmente está mascarando a sua vontade como vontade de Deus. A expressão sinal de Deus que te afasta da vontade de Deus não é sinal de Deus. Merece que a repitamos com cuidado. Isso significa que qualquer impressão que te convença a pecar, a abraçar a indiferença espiritual, a fugir da responsabilidade e da palavra, não vem do Espírito Santo. O Espírito convence de pecado, leva ao arrependimento e à cruz, não oferece atalhos para a complacência. Portanto, a régua que usamos precisa ser clara. Aquilo que nos convida ao auto-engano, ao egoísmo ou à inação moral não é de Deus, por mais impressionante que tenha parecido. Como aplicar isso de forma prática? Primeiro, crie um hábito simples antes de agir. Pergunte-se honestamente: isso me faz mais parecido com Jesus ou apenas mais confortável com a minha própria imagem? Em seguida, cheque 3 pontos rapidamente. 1. Está alinhado com a Escritura? 2. Produz frutos que lembram o caráter de Cristo? Amar, servir, humildade, justiça? 3. Exige de mim obediência verdadeira, mesmo quando dói? Se a resposta for sim a essas perguntas, talvez haja luz verde para avançar com oração e conselho. Se a resposta for não, em qualquer um desses pontos, segure firme. O tempo e a comunidade podem revelar se aquilo era só um impulso. Quero também falar de um aspecto que muitos negligenciam: a estética do sofrimento redentor. Sinais de Deus frequentemente pedem renúncia, e isso pode parecer contrassenso num mundo que associa sinal à confirmação confortável. Mas a trajetória cristã é de cruz. Quando um caminho te chama a perdoar, a entregar uma posição, a abandonar um pecado ou a suportar injustiça por amor, existe um DNA cristológico ali. Não gosto de espetacularizar sofrimento, mas também não posso negar que muitos dos sinais mais claros que a Bíblia mostra envolvem a disposição de perder para ganhar em Cristo. Por fim, uma palavra de encorajamento. Essa postura não é legalista nem fria. Ela é relacional. Jesus não deseja um povo que decore regras sobre sinais, mas filhos que conhecem a sua voz porque vivem com Ele. Quanto mais você conhece Cristo, sua palavra, sua oração, seu corpo, a igreja, mais fácil se torna distinguir um chamado verdadeiro de uma tentação bem vestida. Portanto, não trate isso como técnica. Trate como amizade. Converse com Jesus sobre cada sinal. Peça sabedoria, busque conselho e observe se a sua vida começa a ter o cheiro de Cristo. Ao finalizar, lanço um desafio amoroso. Na próxima vez que você achar que recebeu um sinal, pergunte-se em silêncio, com coragem e humildade: isso me torna mais parecido com Jesus ou apenas mais confortável comigo mesmo? Se a resposta for a primeira, ande com coragem. Se for a segunda, recue, ore e busque conselho, porque no fim das contas, o maior sinal que precisávamos já veio, e Ele nos chama todos os dias a viver como Cristo viveu. Se você ficou até aqui, quero reconhecer algo precioso em você: a inquietude honesta de quem não se contenta com respostas fáceis, com sorte ou com simpatias espirituais. Você está cansado de viver à base de sinais que vêm e voltam como luzes de uma vitrine. Você quer um encontro real com o Senhor, um caminho de maturidade em que a voz de Deus seja clara, estável
e transformadora. Essa busca já é por si só um sinal de graça. Deus está atraindo seu coração para algo mais sólido do que emoções passageiras. Vamos recapitular com simplicidade, porque memória ajuda a fé a ficar firme. Primeiro, nem tudo é sinal. Há muita superstição, ansiedade e vontade própria que se disfarçam de resposta divina. Quando transformamos coincidências em confirmações e assumimos que cada arrepio é a voz de Deus, corremos o risco de construir decisões sobre areia. Pense numa pessoa que decide casar-se porque viu um número repetido no dia do pedido. A alegria do momento pode ser grande, mas e quando chegam os problemas reais do relacionamento? Sinais vazios não sustentam vida. Agora, o que vale a pena guardar no coração como verdadeiro indicador da mão de Deus? Faça uma chamada de atenção interna enquanto eu recapitulo. A palavra viva que toca seu interior de forma precisa, convicta e salvífica. Não é apenas uma coincidência ler um texto que conforta ou confronta exatamente aquilo que você está vivendo. Às vezes, a Escritura abre uma janela no seu cenário e mostra luz onde havia dúvida. Lembrar-se disso é voltar ao alicerce. Se você começou a enxergar caminhos pela Escritura, há bom chão. Os frutos do Espírito crescendo em você. Quando uma decisão ou um ambiente começa a produzir amor mais profundo, paciência diante das dificuldades, domínio próprio nas tentações e um serviço humilde em vez de exibição, esses são sinais que duram. Um projeto que, ao invés de te encher de orgulho, te torna mais paciente e generoso, tem o cheirinho de Deus, a inquietação santa, aquele incômodo que te faz dizer, assim não dá mais. Nem toda inquietação é de Deus, mas há um peso no espírito que é uma bússola divina. Você sai de certos lugares com o peito apertado e sabe que aquilo já não é seu lugar. Isso é um sinal que aponta para reposicionamento. A paz que confirma, paz não é ausência de medo, mas a presença de certeza. Ao enfrentar duas portas, uma pode parecer promissora e agitar você, a outra pode exigir renúncia e trazer uma calma diferente ao orar. Essa calma persistente, alinhada à palavra, vale ouro. A convergência de mensagens. Quando a mesma palavra, perdão, espera, serviço, retorno, aparece em sermões, conselhos, leituras e no silêncio do seu coração em curto espaço de tempo, Deus pode estar sublinhando um assunto. Não é prova cabal instantânea, mas uma fita amarrada delicadamente ao redor de uma direção. A confirmação por pessoas sábias e pelas circunstâncias que se alinham sem manipulação. Deus frequentemente fala através do corpo. Se líderes maduros e amigos piedosos confirmam o que você vem percebendo em oração, essa é mais uma voz que se une ao concerto. E, por cima de tudo, crer em algo que leva a Cristo. Todo verdadeiro sinal empurra para a cruz, para a humildade, para o serviço. Se algo te faz mais parecido com Jesus, isso tem o DNA de Deus. Se um sinal te afasta de Cristo, é hora de suspeitar. Você que busca isso, saiba que não está sozinho. Você pertence a uma minoria corajosa. Aqueles que recusam fazer de Deus um oráculo para cumprir caprichos e preferem confiar na orientação do Espírito. Isso merece louvor. Há uma cultura espiritual que favorece o espetáculo e a validação imediata. Você escolheu o caminho mais difícil e mais seguro, a obediência que amadurece. E isso transforma. Quando alguém para de caçar sinais em todo canto e passa a buscar o Deus por trás dos sinais, a vida muda de forma prática. Decisões ficam mais claras, não porque deixam de gerar medo, mas porque passam a estar ancoradas em princípios eternos. A fé deixa de ser uma loteria sentimental e se torna um caminhar com hábitos saudáveis. Oração consistente, estudo da palavra, confissão, comunidade e conselho. O resultado? Mais leveza diante das incertezas, menos remorso por escolhas precipitadas, mais firmeza quando as tempestades vêm. Imagine-se dirigindo à noite confiando num GPS que muda a rota a cada passo conforme seus impulsos. Caótico. Agora imagine ter um mapa e um piloto que te dizem com calma: aqui é por onde vamos. Esta é a diferença entre superstição e discernimento espiritual. Quero te fazer um convite prático e íntimo agora.
Coloque diante de Deus todos os sinais que você vinha carregando, placas, números, coincidências e também os seus medos e justificativas. Faça essa entrega sincera. Senhor, me mostra o que é tua voz e o que é minha ansiedade. Essa oração é humilde e corajosa. Não se apresse em rotular cada pequeno evento como prova final. Permita que Deus vá purificando seu olhar. Às vezes, Ele vai silenciar o barulho e aos poucos ensinar você a ouvir o que realmente vem dele. Se essa palavra tocou você, escreva agora nos comentários: eu quero os sinais de Deus, não os meus. Ao escrever isso, você não está apenas digitando uma frase. Você está assumindo uma postura espiritual. Abrir mão de ilusões para abraçar a vontade de Deus. É um pequeno ato público que pode fortalecer sua decisão e também encorajar outros que precisam ouvir a mesma coisa. Antes de encerrar, 3 sugestões práticas para os próximos dias, que podem ajudar você a consolidar esse novo jeito de buscar sinais. 1. Reserve um tempo de silêncio com a Bíblia aberta. Escolha um texto sobre sabedoria e discernimento, por exemplo, Provérbios 3, Tiago 1 ou Lucas 11, e ore pedindo que o Senhor purifique seu olhar. Fique alguns minutos em contemplação, sem pressa de sentir algo. Deixe a palavra trabalhar. 2. Busque conselho maduro. Compartilhe com um líder ou amigo espiritual de confiança aquilo que você tem entendido e peça feedback. Permita que a comunidade seja escola de discernimento. 3. Observe os frutos. Nas próximas decisões, mais do que procurar confirmação rápida, pergunte: isso vai me tornar mais parecido com Cristo? Isso vai produzir frutos de amor e paciência? Dê preferência ao caminho que gera fruto, ainda que exija renúncia. Agora, feche os olhos um instante comigo, onde quer que você esteja. Imagine uma mão que não manipula, mas guia. Imagine um farol que não brilha por espetáculo, mas por segurança para os barcos. Imagine um pastor que não empurra, mas convida a segui-lo. Peça a Deus que purifique seu olhar espiritual, que Ele remova do seu coração todo medo, toda superstição, toda pressa de encontrar sinais. Peça que o Espírito Santo encha você de paz, que não confunde, de amor pela palavra que corrige e consola, e de coragem para obedecer mesmo quando não houver multidões dizendo amém. Que o Senhor te conceda sensibilidade para distinguir entre barulho e direção. Que Ele te dê olhos limpos para ver o que é sinal e coração firme para não ser levado por ventos. Que Ele desterre do seu peito a necessidade de validar cada desejo com um suposto milagre e te substitua por um amor pela verdade que transforma. Que você experimente a liberdade de caminhar com Deus sem depender de sinais manipuláveis. Liberdade para obedecer, para esperar, para acertar e para aprender com erros, sabendo que o Pai ama e corrige como quem molda um filho. Ao terminar, deixe esta imagem ressoando, menos pausar para pedir: Deus me dá qualquer sinal, e mais orar: Deus me dá um coração que discerne. Não se trata de um convite ao medo de não ouvir, mas a uma confiança mansa de que o Senhor, quando fala, fala para formar caráter, para gerar frutos e para nos aproximar de Cristo. E quando você olhar para trás daqui a algum tempo, que você possa dizer com gratidão: nem tudo era sinal de Deus, mas aquilo que era me levou exatamente para onde eu precisava estar, mais perto dele. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para continuar caminhando nesse processo de amadurecimento. Curta e compartilhe com alguém que hoje se encontra preso a sinal disso, sinal daquilo. Talvez essa palavra seja a chave para uma libertação. E por fim, escreva nos comentários: eu quero os sinais de Deus, não os meus. Que essa declaração seja o primeiro pequeno passo de uma vida guiada pelo Espírito, pela Palavra e pelo amor do Pai. Vamos ficar em silêncio alguns segundos, abrindo o coração para o Senhor. Senhor, ensina-nos a ouvir a Tua voz no meio de tantas vozes. Amém.